Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022, para fornecer mais um fluxo de atualizações, notícias do RVGCR a toda essa grande comunidade que me acompanha desde o início e todos os novos irmãos que me conhecem diariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, estamos diante de muitas notícias relacionadas ao RV, ao GCR também. Eu acredito que, em teorias, todas essas teorias hoje estejam se concretizando nesse cenário, principalmente nesses principais acordos financeiros que estão cercando o mundo e algumas libertações que foram de fato concretizadas para as redes bancárias, se exilando, se separando de organizações como a BlackRock, Black State, Vanguard, o próprio Partido Comunista Chinês da China, também sem nenhum controle sobre a rede bancária e o novo sistema financeiro. Eu acredito muito nisso, meus amigos, e muito disso eu tenho lido nesses humildes conteúdos, Estamos a um passo de que uma grande especulação nesse momento, mas eu acho que aos passos que forem feitos devidamente alguns anúncios, poderemos ver isso em alguma escala maior, e até mesmo em um possível modo de mídia já não controlado pela mídia convencional, que é a mídia que controla as elites. Mas vamos seguindo nesse contexto. Eu tenho aqui algumas informações legais, gostaria de compartilhar com todos esses amigos e vamos lá? Observamos desde a última semana os mercados entrarem em queda livre após a conversa de Powell em Jackson Hole. Todo ano, essas elites se reúnem no muito seguro Rockefeller Ranch, no Parque Nacional de Teton, para discutir o projeto da nova ordem mundial. A economia está basicamente destruída. O PIB está estável. A inflação está levando sua cabeça. Isso está se configurando muito bem para a necessidade de redefinir nossa moeda. Acho que dentro de alguns dias após a redefinição, faremos a transição para um imposto fixo. Quanto tempo levará para os preços se ajustarem, estaremos observando também. Os bancos passarão por uma transição. O dinheiro não estará prontamente disponível por um período de alguns dias. Isso começará assim que começarmos o período por uma forma de mudança. E um anúncio provavelmente 12 horas depois. A mudança é global, não apenas na América com seus 50 estados. Cada país em cada continente passará por uma forma de mudança. Essa é uma proposta enorme que exigiu esse tempo para preparar e colocar em movimento. O fim do Banco Central Privado, a notícia mais importante da história, verdades chocantes serão reveladas. O fim do Banco Central Privado, dívida zero e nula existentes. O sistema financeiro global está entrando em colapso. As moedas estão caindo e os mercados estão se desvinculando. No devido tempo, todo o sistema entrará em colapso. Este é o segredo que está sendo revelado ao público. Mais tarde haverá uma explicação pública de por que o Federal Reserve e os bancos centrais não deveriam estar no comando do sistema financeiro, o que não é mais um segredo para os leitores regulares de muitos sistemas de notícias. A economia mundial está implodindo e não pode mais se sustentar. O novo sistema QFS será introduzido, projetado para permitir que a nova economia mundial flua perfeitamente para o sistema financeiro quântico exclusivo. A reavaliação do dinheiro está definida para começar no momento certo.
Essas alterações são o início do QFS. O novo sistema financeiro já está integrado e pronto para substituir o atual sistema monetário fiduciário. Muitas âncoras já mudaram o antigo sistema SWIFT para o novo sistema de transferência de dinheiro SIPS, que é o sistema de pagamento interbancário transfronteiriço desenvolvido pela China. Assim que essa reavaliação começar, todos os países começarão a reemitir novas moedas lastreadas em ouro e ativos com base no novo sistema financeiro QFS. Espera-se que essas mudanças aconteçam simultaneamente. Toda uma série de dominós cairá também. Prisões em massa virão à tona. Tudo será lançado. A verdade vai nos libertar. Já há cerca de 20 anos atrás, foi lançado um esforço global para estabelecer um novo sistema financeiro, chamado de redefinição global, no qual essas moedas soberanas baseadas em riqueza para a troca global substituem o poder injustificado dos banqueiros das elites, porque eles têm fomentado continuamente guerras em todo o planeta. Essa mudança agora é certa e está sendo realizada. O passo para acabar com o domínio do dólar foi dado há mais de uma década na Ásia, onde está localizada a maior quantidade de ativos tangíveis que formaram a espinha dorsal do sistema financeiro global desde o início. Isso foi acordado e assinado com base no Acordo de Bretton Woods de 1944, mas deliberadamente nunca foi realizado. A iniciativa de acabar com o domínio do dólar ganhou força quando a Rússia se juntou à criação da aliança BRICS. O resto tem sido uma grande história e já foi delineado em vários artigos e nos sites. As dívidas existentes eram nulas. Uma vez que os bancos centrais desaparecem, a primeira coisa que se sabe é que os seus direitos de dívida são nulos e sem efeito. Quando os auditores verificaram os livros dos bancos centrais, eles descobriram que os fundos não foram honestos com o povo e que a dívida e tudo o que eles fizeram é completamente contra a sua carta, tornando tudo nulo e sem efeito. É claro que o que está acontecendo agora indica que é assim que vai acontecer. Em um último esforço, os bancos centrais estão elevando as taxas de juros, o que fará com que o sistema entre em colapso permanentemente, assumindo a culpa como se pretendia. O mercado imobiliário entrará em colapso. A indústria automobilística terá dificuldades, as pessoas não poderão obter empréstimos facilmente, tudo começará a desmoronar. A economia atual não é uma economia popular, é uma economia de bancos centrais em favor das elites. Os patriotas estão usando a economia dos bancos centrais com seu dinheiro falso para criar a nova infraestrutura que vão usar contra eles. É isso que está acontecendo. A economia tem duas faces. A economia manipulada, que já dura mais de 120 anos, e a economia real, que é o que as pessoas sentem todos os dias. Bom, meus amigos, foi uma grande nota, né, em um grande texto, elucidando o GCR-RV nesse contexto de libertação em torno de um sistema. Eu acredito que todas essas notícias estejam nos inclinando a um evento que está chegando ao fim para o mundo todo e pode ser que estejamos aí nos próximos dias diante de coisas maravilhosas. E não vamos esquecer de Jesus Cristo em nenhum momento, né, meus amigos, porque ele também vai voltar e, segundo, né, todos os cristãos, eu sou um humilde cristão que crê no que a Bíblia fala, que crê em toda essa questão, e acredito, meus amigos, que temos que ficar de olho também nisso, pedir a salvação, a misericórdia de Deus para que sejamos salvos nesse momento, né, nesse possível momento, que é uma transição também, que é uma transição que muitas pessoas, né, ainda nem imaginam como será, nós nem imaginamos como será,
mas de certa forma o que somos alimentados a crer com muita fé é que Jesus nos libertará de alguma maneira, né, meus amigos? E eu tenho aqui algumas novidades também, e também indo num contexto histórico, meus amigos, para que possamos entender este GCR-IRV. Em um esforço para entender a relevância de um Global Currency Reset e por que é inevitável, primeiro é preciso observar como o sistema financeiro global começou. Se você investigar isso, o conceito de imprimir dinheiro, ou na época moeda, poderia traçar suas origens até o Império Romano. O Império Romano foi o primeiro a misturar ou fundir ligas em moedas. Então, em vez de uma moeda ser 100% de ouro ou prata, cobre, estanho e níquel mais baratos foram misturados a ela. Em 1397, ocorreu a formação do Banco Médici. Os Médici desenvolveram o conceito de criar uma nota que representasse os metais físicos reais detidos pelo banco, o que era mais fácil e seguro mover grandes somas sem mover os metais físicos reais. Este conceito de nota mais tarde se transformaria na criação de instrumentos financeiros, sovereign bonds e várias moedas. Eles estavam entre os primeiros negócios e os primeiros no setor bancário, ao usar o sistema de contabilidade de razão geral por meio do desenvolvimento do sistema de contabilidade de partidas dobradas, para rastrear créditos e débitos, o que nos dias modernos chamamos de demonstração financeira. O conceito de escrituração de partidas dobradas é a capacidade dos bancos em diferentes locais, principalmente em redes globais, visualizarem as mesmas informações de contas de débitos, créditos e saldos. Pode-se dizer que este foi o avô do que se tornaria o sistema bancário central e o conceito de banco fracionário. O sistema bancário de reservas fracionárias é o sistema bancário que opera em quase todos os países, sob o qual os bancos que recebem depósitos do público são obrigados a manter uma proporção de seus passivos de depósito em ativos líquidos como reserva e podem emprestar o restante aos mutuários. A quem e em que condições o dinheiro foi emprestado tornou-se a força que manipulou as economias, governos e monarquias globais. Várias famílias e empresas que entenderam como trabalhar o sistema poderiam ganhar fortuna, poder e influência manipulando esse sistema. Um exemplo foi a The West India Trade Company, que recebeu um monopólio comercial e jurisdição sobre o Brasil, o Pacífico Ocidental, o Caribe e a América do Norte. Havia várias famílias que aumentaram em poder e influência por abusarem do sistema. Na década de 1760, Mayer Amschel Rothschild, nascido em 1744, estabeleceu um sistema bancário que mais tarde se transformaria em um conglomerado bancário internacional através de seus 5 filhos que estabeleceram negócios em Londres, Paris, Frankfurt, Viena e Nápoles, que na época eram os 5 centros financeiros da Europa. Através de sua rede familiar de negócios, Nathan Rothschild recebeu em Londres a notícia da vitória de Wellington na Batalha de Waterloo um dia inteiro antes dos mensageiros oficiais do governo.
Isso permitiu que ele comprasse os títulos do governo britânico, que logo seriam muito valiosos. A mudança efetivamente dobrou a riqueza dessa família. Este foi apenas um exemplo de como eles manipularam os instrumentos bancários e o sistema bancário para ganho pessoal em detrimento da população. Esse tipo de manipulação se espalhou por todo o sistema bancário global. Os ativos tangíveis mantidos que sustentavam esses instrumentos financeiros, ao longo de décadas e séculos, foram roubados de várias maneiras por meio de guerra, roubo e apreensões governamentais ou políticas ilegais. Esses ativos apreendidos ou roubados foram então realavancados ilegalmente contra outros instrumentos, principalmente moedas. Mas os passivos originais que estavam vinculados a estes instrumentos históricos, apoiados pelos ativos tangíveis, ainda não estão nos livros e devem ser contabilizados antes que os valores desses ativos tangíveis possam ser reintroduzidos e reavaliados em um novo sistema financeiro incorruptível, removendo a capacidade de pretensos malfeitores de manipular as populações globais. Entra o novo e sai o velho. Bom, meus amigos, certamente mais uma grande nota explanando aí algumas questões do sistema financeiro e também nos trazendo o desenvolvimento de muitos, há anos atrás, de como eles manipularam ativos do governo e diante do sistema também que era falho. Sobre esse tipo de conspiração que eu falo, meus amigos, sobre a conspiração que existe no sistema financeiro, eu trago esses artigos para que eles possam elucidar também, diante desse contexto que eu resolvi participar, e colaborar em informações, para que também entendamos que tudo vem sendo uma manipulação já desde o início, colaborando apenas para essas elites, e como estamos, acredito que no final dos tempos, que biblicamente, apocalipticamente falando, sobre o final dos tempos também para os cristãos e para outras e várias outras teorias, falamos sobre um possível final, para alguns é um recomeço, e de fato, precisamos ver acontecer, mas nós estamos, eu acredito, na minha humilde opinião, nos finais dos tempos. Então, muitas coisas estão para acontecer, até biblicamente, em todas essas formas de visão que temos prostradas no mundo todo. Muitos, como eu já falei ontem, acreditam que essa coisa de teórico da conspiração, essa coisa de gente que quer botar medo nas pessoas e não sei o quê. Na verdade, meus amigos, eu acredito que nós temos que temer mesmo os dias de hoje, infelizmente. Nós temos que temer e temos principalmente que temer a Deus. Mas temos que ter coragem de enfrentá-los, ter fé para enfrentar esses dias, as coisas caras, absurdas como estão ultimamente, cada vez mais as condições das pessoas estarem tendo coisas dentro de casa e pagando suas contas, está cada vez mais sufocando esse sistema. Então precisamos de uma libertação. Eu acredito que ocorrerá isso brevemente nesses espaços de tempo, sem as interferências devidas dessas elites, e as informações tão boas, meus amigos, que as coisas estão acontecendo. Eu acredito muito no desenrolar, e é o que eu tenho nessa tarde a trazer a essa grande comunidade. Continue se inscrevendo, deixando o like, deixando seu comentário. Se você compartilha um pouco da visão que é dita humildemente através do canal do irmão Danilo Sérgio. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito e além.
E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser voltar, está diante das atualizações que eu reuni. Né? Se eu tiver algo de importante, as portas estão sempre abertas. Fiquem com Deus. Muito obrigado da companhia, da conectividade. Vamos crendo, né, meus amigos, nesse momento, trabalhando grandemente para o plano A, mantendo o plano A em ordem e tendo essa esperança, né, um dia batendo em nossa porta e dizendo: cheguei, né, chegou. É o que aguardamos e até lá vamos projetando, sendo simples, humildes, não ansiosos, porque a ansiedade não traz coisas boas. Vamos manter essas, embora as notícias boas, vamos manter a expectativa neutra, mas as orações, elevação, positividade em alta vibração, para que possamos colaborar de alguma maneira para isso, né, meus amigos? Fiquem com Deus, continuem tendo uma maravilhosa segunda-feira e eu ainda pretendo colher novidades, estão convidados a voltar. Tchau, tchau, meus amigos. Tudo de bom. Até mais tarde, se Deus quiser.